E atenção, torcida que canta e vibra. Bem-vindos aí ao canal aí. A gente tá aí para fazer uma análise da partida ontem, da partida maravilhosa aí que o Palmeiras fez aí contra o Vitória pela segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro aí. Foi 5-1, galera. Isso aí, que goleada, galera. E um jogo aí que eu quero reforçar aí o que eu sempre venho falando nos vídeos aí, um jogo que foi de posse de bola do Palmeiras. O Palmeiras teve 60% aí de posse de bola e o Palmeiras jogou bonito ontem, galera. Passe de bola, é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver ligação direta, Abel Ferreira. É isso que você fez no jogo de ontem, é isso que a torcida quer ver. Quer ver um Palmeiras aí com raça, um Palmeiras aí que chega no gol aí tocando na bola, que não chega só fazendo aí ligação direta. Os craques aí que marcaram o gol ontem do Palmeiras, aí, os 5 gols aí do Palmeiras. Primeiro gol foi marcado aí pelo Murilo, segundo pelo Gomes, o terceiro pelo Maurício, o quarto pelo Alan e o quinto pelo Sousa. E aí o Vitória descontou aí com o Dudu. Um belíssimo gol. Um belíssimo gol. Galera, eu vou estar passando a coletiva do Abel Ferreira aí, pra gente estar vendo aí a coletiva aí, eu ainda não vi também. A gente vai estar vendo junto a coletiva aí. E eu dou os parabéns aí ao Abel, parabéns à equipe aí pelo excelente jogo que foi apresentado ontem. Esperamos que continue desse jeito, que foi uma excelente vitória. A gente precisava dessa vitória para ir com tudo para cima do derby aí, que acontecerá domingo aí lá na Arena em Tulhão, lá, às 9h30. Beleza, galera? Eu vou estar passando a coletiva e a gente vai estar vendo junto aí. Logo após a coletiva nós retornamos aí. Meio de campo aqui, tudo bom? Queria saber sobre o meio de campo do Palmeiras, porque a gente está vendo uma configuração de Marlon Freitas como um primeiro volante, Andreas como segundo e o Maurício como meio campista. Eu queria saber se essa é a sua ideia mesmo de time, porque o Marlon ele tem características muito de segundo volante, né? Talvez um primeiro volante ainda falte. Você falou que queria dar mais minutagens ao Luiz Pacheco. A gente tem visto pouco o Luiz nesses últimos jogos. Queria saber se você pensa essa configuração ou se o Marlon seria um segundo para o Andreas avançar um pouco mais. E hoje ele foi genial quando ele teve a bola nos pés. Sabem, nós temos que quebrar algumas crenças que temos, nomeadamente quem pensa que tem que ter um 5, tem que ter um 8, tem que ter um 10. Né? São crenças que temos que acabar. Acima de tudo, o que eu tenho que dizer é que estou a gostar da forma como estamos a jogar. Né? Vocês começam a falar que a equipa é muito previsível, a equipa é cristalizada. Quando começas a dar mobilidade e flexibilidade, começas a ver uma forma diferente, e esta é mesmo isso que eu quero. Quero que os meus jogadores tenham a capacidade e a flexibilidade de encontrar os espaços e, acima de tudo, mais se é 5, se é 8, se é 10, são jogadores que dominam perfeitamente o meio campo, e qualquer um deles, quer o Marlon, quer o Andreas e o Maurício, são jogadores que dominam perfeitamente essa área, podem baixar, podem subir, têm liberdade dentro daquilo que é o seu raio da ação. Portanto, foi o segundo jogo, acho eu, que estes dois volantes jogaram, em função, ou três, se quiseres, em função daquilo que tem sido este início de época, com jogos atrás de jogos, e a verdade é que este jogo começou a ser ganho no último jogo que nós perdemos, porque visto uma equipa dinâmica, uma equipa fresca, uma equipa repousada, e é isso. Abel, boa noite. Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. O ataque não vive só de gols. Hoje os dois atacantes não participaram com gols do 5-1, que é um placar muito grande por dois atacantes não fazerem os gols. Queria que você falasse sobre a volta do Flaco e do Vitor atuarem juntos. E você falou sobre essas atuações dos jogadores do meio de campo. Queria que você falasse sobre a imprevisibilidade deles aparecerem no jogo e dentro da área. Por exemplo, os dois atacantes não fizeram gols, mas os dois jogadores jogaram aberto, fizeram gols hoje. É verdade, eu tenho uma forma de ver o jogo, não sei se é melhor ou pior, mas se calhar diferente da vossa. Para mim o importante é que a equipa marque golos, que a equipa defenda, que a equipa trabalhe de forma coletiva, e que eu lhes pedi foi exatamente isso. Quero uma equipa dinâmica, quero uma equipa imprevisível, quero uma equipa que seja capaz de ter um jogo posicional com liberdade, mas com responsabilidade, e é isso que nós estamos a procurar fazer neste início de ano, criar dinâmicas diferentes daquilo que fizemos durante os últimos anos, e é isso. Tanto tempo, porque eu sou criativo e não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. É igual no futebol e na vida.
gosta dessa flexibilidade, gosta dessa imprevisibilidade e gosta de criar surpresa. Isso é um fator que me faz sentir motivado e que faz também os meus jogadores sentirem-se motivados. Claro que eu entendo, os avançados têm que fazer golos, não é isso. Os avançados têm que processos, mas quando não fizeram os avançados, fizeram os pontas ou os zagueiros, e estava com saudades, porque nós sabemos que eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos. Eu não treino nada diferente com eles, é só eles entenderem, porque os jogadores aqui precisam muito de carinho e de confiança, e é isso que eu procuro fazer com todos eles, estar sempre por perto, estar sempre a acarinhá-los, perceber que há momentos que vamos jogar bem, outros que vamos jogar mal, mas que eles podem ter a certeza absoluta que do treinador terão sempre alguém que estará ali para os ajudar, para analisar, para corrigir, para repetir no treino, num calendário absurdamente compacto, de jogar 3 em 3 dias, mas essa é a minha responsabilidade e acho que já nos conhecemos há tempo suficiente, e vocês já me conhecem há tempo suficiente. Este grupo já demonstrou várias vezes que cresce com trabalho, com tempo e com confiança. Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Claro que o resultado é importante para dar moral depois do último jogo e também para o próximo jogo. O resultado, segundo vocês, é tudo, porque a vossa análise é sempre em função do resultado. É tudo, também. O resultado é tudo. Vocês, por exemplo, esquecem-se que as primeiras 3 ou grandes oportunidades no último jogo são nossas. Sim. Né? Mas como o resultado dita o que é a crise que se vive no futebol, né? Porque o futebol vive muito de crises, ciclos de crise, isso é ótimo para quem trabalha, sobretudo na mídia. Mas é isso, o resultado é tudo. E claro que desculpa mesmo ter com o interrompido, resultado, tá bem? Nenhum problema. A torcida já cobra o próximo e as arquibancadas gritaram no final do jogo sobre o clássico do final de semana. Queria te ouvir sobre essa partida. Primeiro, se a ideia é manter o time, que mesmo que seja outro campeonato, o Campeonato Paulista, vai manter esses titulares, e também sobre sua mentalidade acerca dos derbys. É o primeiro derby do ano. Ano passado não foi um ano em que o Palmeiras sai feliz dos resultados dessa partida. O que você pensa para os derbys de 2026 serem diferentes dos de 2025? Olha, eu só vou começar a preparar esse jogo amanhã, entendo perfeitamente esse setor que estás a dizer, ou a torcida organizada, que é isso que nós estamos a falar. O que eu tenho a dizer sobre isso é que quando jogamos juntos somos sempre mais fortes. Quando jogamos juntos somos sempre mais fortes. Nunca na história do Palmeiras foi forte por se dividir. E sempre se mostrou com força quando jogamos juntos. E nós precisamos muito da torcida organizada e dos torcedores do Palmeiras. Temos que jogar juntos. Volto a repetir, nunca na história do Palmeiras foi mais forte por se dividir. E sempre na história do Palmeiras fomos sempre muito mais fortes quando nos unimos, mesmo em momentos... Como é que eu hei de explicar? Pode-me dizer em que lugar nós estamos nas duas competições, que eu não estou a entender? Pode-me dizer que lugar é que estamos? Aonde? Também não sei. Ok, pronto. É isso. O que eu tenho a dizer é, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E o Palmeiras, nos últimos 10 anos, falo mais ou menos que é o que eu mais conheço, nos últimos 10 anos, é um clube que vive de processos. É um clube que vive de processos. E acho que os resultados não têm sido tão maus assim. Portanto, temos que confiar uns nos outros. Temos que confiar na nossa torcida. A torcida tem que confiar no treinador. O treinador tem que confiar nos jogadores. Os jogadores têm que confiar na torcida. A torcida tem que confiar na direção. A direção tem que confiar no treinador. Porque não há outra forma de nós conseguirmos estar próximos de ganhar se não for com jogarmos todos do mesmo lado. É isso que eu espero, porque realmente a história do Palmeiras é imensa, é grande, é feita de muitas alegrias, é centenário, mas não ganhou todos os anos. E é nesses momentos que nós precisamos de estar juntos e de jogar juntos. E é isso que eu espero da nossa torcida. E nós, como sempre fazemos, como te disse, com trabalho, com tempo, com
com confiança, nós somos capazes de desempenhar o que tu viste aqui hoje e a nossa intenção é, porque nós sabemos que temos um 11 base muito forte, basta olhar para esta equipa que jogou, só que o calendário às vezes chega a ser quase que, vou usar uma palavra dura, mas não vale a pena, devastador para aquilo que é a capacidade física dos atletas, e vocês viram hoje o que é uma equipa fresca, uma equipa recuperada, uma equipa com dinâmica, uma equipa conversada. Porquê? Porquê? Deixo vocês refletirem, mas entendo perfeitamente, porque sei onde estou, sei onde vivo, que o resultado é que manda tudo, e está certo, mas a minha função enquanto treinador não é essa, é ajudar os meus jogadores a crescer, e quando jogamos mal, metê-los na sala, analisar, ver, repetir. Infelizmente não consigo repetir as vezes que eu quero, em função do calendário que temos. Boa noite, Abel, tudo bem? Flávio Latifi do UOL. Eu queria te perguntar um pouco sobre as expectativas e as cobranças que o Palmeiras tem recebido neste início de temporada, porque foram poucos jogos até o momento e poucos jogos que o Palmeiras usou esse time ideal como a gente viu hoje. Você acha que o Palmeiras tem sofrido demais com essas críticas pelas escolhas que fez, já que no Paulistão optou por rodar mais o elenco? Voltar a dizer, não é com a ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. Há coisas que eu controlo, e dentro daquilo que eu controlo é os meus jogadores, é perceber que temos que fazer gestão em vários momentos. Eu já fui muitas vezes criticado aqui, lembro-me perfeitamente de uma final de uma Libertadores, que eu poupei a minha equipa para jogar a final contra um São Paulo em casa, e tu seguramente estiveste lá também. Portanto, eu acho que nós já nos conhecemos há tempo suficiente, já nos conhecemos há 5 anos. Eu também já conheço há 5 anos, todos os anos que estou aqui. Às vezes esta ansiedade eu entendo, por um lado, mas por outro eu não entendo, e vocês gostam disto, né? Às vezes é só um bocadinho e vocês transformam isto numa narrativa, numa crise cíclica que isto dá. E às vezes os nossos torcedores deixam-se enganar por essas narrativas que são criadas. O futebol é isto e não vai mudar. Eu estou aqui há 5 anos, todos os anos tivemos alegrias, tivemos críticas, tivemos cobranças, jogámos juntos, sofremos. Mas é isto, como te estou a dizer, não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Boa noite, Abel. Anderson Corrêa, do Verdazo. Queria te perguntar hoje sobre o Lucas Evangelista. Depois de muito tempo, afastado por lesão, ele voltou hoje ao banco de reservas. Ainda não teve alguns minutos, algo mais gradual. Possivelmente não deve entrar contra o Corinthians também, até por essa questão de estar muito tempo afastado. Mas como você enxerga o time do Palmeiras com a volta do Lucas Evangelista? Qual o papel que você enxerga para ele e no lugar de quem nesse meio campo? Começas-me ver logo a rir quando vejo que os jogadores estão a voltar, né? O Lucas pode voltar, que se lesionou num ano passado, num momento muito importante do ano, mas ninguém quer saber, né? Parece que se jogar A ou B, que é igual, mas não é igual. Ainda bem que nós dentro temos a capacidade de analisar com a cabeça e não com o coração, porque é diferente. A tua equipa pode ter muito mais soluções com o Lucas, pode ter muito mais soluções se tiver o Paulinho, pode ter muito mais soluções com os jogadores que o Filipe, que infelizmente tem tido problemas, o próprio Andreas, que ele falou, vocês viram a falar, parece que se esqueceram que ele no segundo jogo se lesionou aqui no ombro, mas eu entendo, vocês fazem o vosso papel de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, mas a análise dentro é feita muito mais à frente do que em cima do resultado. Portanto, nem hoje, porque ganhámos 5-0, somos a melhor equipa do mundo, nem vamos deixar de ser exigentes, nem quando perdemos com o Novo Horizontino. Mas porquê é que perdemos com o Novo Horizontino? O treinador sabe o que é que fez. O treinador trocou a equipa, os 11, e fez exatamente a mesma coisa no último jogo. Trocou contra o Botafogo de São Paulo, trocou os 11, correndo todos os riscos. Se eu tiver que correr riscos para que a minha equipa, no presente e no futuro, possa ser maior, eu vou corrê-los. E não temos que pensar todos iguais. Vocês não têm que pensar o mesmo que eu penso. Vocês têm liberdade, todos têm liberdade de opinar e dar as suas. E não é por eu dar a minha opinião, que a minha opinião aqui é o que prevalece. Eu sei o que é que nós estamos a fazer. Por isso é que volto a dizer, não é com ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. É com trabalho,
com paciência, com equilíbrio, porque as críticas elas não vêm só de dentro, vêm de dentro e muito de fora, e o palmeirense sabe como é que isso funciona. Não sou eu que vou estar a ensinar ao palmeirense, porque o palmeirense tem muito mais história dentro do Palmeiras do que eu, conhece perfeitamente a história, né? Basta ver como é que ela foi ao longo dos anos, portanto, isso não muda, nem vai mudar nunca. Agora o que eu tenho a dizer é isso. O Palmeiras, na sua história, sempre que se jogou junto, que sempre que esteve unido, sempre foi muito mais forte. Mas isso é uma escolha que não me cabe a mim fazer. A minha responsabilidade é que a equipa, que os nossos torcedores olhem para a nossa equipa, que se identifiquem com a forma de jogar, que se identifiquem com a nossa entrega, que se identifiquem com a nossa vontade de ganhar, porque os jogadores que estão no Palmeiras sabem que é ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Mas, infelizmente, a história diz-nos que umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É aqui, é no Manchester City, é no Real Madrid, é na seleção brasileira, é em todo lado. Portanto, isso não vai mudar. Agora, fico muito contente quando as soluções que perdi e que não tive ao longo do ano passado começam a vir, e seguramente, porque também sei, como te disse, o Palmeiras é um clube que vive de processos, que a nossa direção está a fazer um esforço para tentar elevar o nível das nossas contratações, mas para tu contratares ou venderes uns jogadores, há muita coisa que tem que acontecer. O jogador tem que querer vir, a família do jogador tem que querer vir, o empresário tem que querer trazer o jogador para aqui, o clube tem que o querer vender, portanto, e basta uma destas condições não se verificar que as coisas depois podem demorar mais tempo. Portanto, como te disse, o Palmeiras nos últimos 10 anos vive de processos, e faça frio, chuva ou sol, e aqui até faz muito tempo sol, isto não se vai alterar seguramente, está bem? Se for uma perguntinha como deve ser, porque tu fazes perguntas sempre atravessadas, eu respondo à tua pergunta, senão não te vou... Tá. Eu gosto muito de metáforas. Obrigado por abrir uma última pergunta aqui para este senhor de 53 anos aqui. Abel, eu gosto de metáforas, acho que você também. Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupado com o Palmeiras, é o nosso próximo adversário, tem ganho muito. No ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, não é? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí. Portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência. Por isso, quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz, se estas equipas forem super competitivas como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. E por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem? Galera, foi isso aí, a coletiva do Abel aí, foi o jogo, o Abel tá de parabéns, a coletiva, a mesma coisa de sempre, a coletiva do Abel tá sendo muito repetida, ele fala 70% de reclamação de calendário, é isso, a gente sabe como é que é o calendário brasileiro, mas nem que reclame, não tem como mudar esse calendário aí. O Abel sempre aí tá distorcendo a coletiva aí, né? Ele fala mais de outras coisas do que do Palmeiras. Mas hoje o time tá de parabéns, Abel Ferreira de parabéns. Abel, é isso que a gente quer ver do Palmeiras. Esperamos aí que nós possa ir com uma vitória lá para Itaquera, a gente possa ganhar lá em Itaquera do Corinthians, que ano passado nós tivemos um repertório muito mal contra esse adversário nosso aí, o Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras. E vamos para cima, galera. Se inscreve no nosso canal aí, aqui tem vídeos diários do Palmeiras aí, você vai ficar sempre bem informado aí sobre o nosso Verdão. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima, galera. E avante palestra!